Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligado em Viagem. E eu sou a Lívia, do blog Malas Pra Que Te Quero. E você está ouvindo A Vida Secreta dos Blogs. O podcast que não é a Simone, mas também acha que já está na hora de perguntar. Então é Natal. E o que você fez? Bem-vindos de volta ao nosso podcast quinzenal. Bem-vindos, pessoal! E podem ficar calmos que o Natal ainda não chegou. Esse não é um último episódio do ano, mas nós, como bons produtores de conteúdo, temos que falar do conteúdo sazonal com alguma antecedência, né? Pois é. Por isso, hoje temos um episódio todo dedicado a este tema. Mas antes de entrarmos nele, deixa eu lembrar a quem está nos ouvindo de seguir a gente no seu app de podcasts preferido. É só procurar por A Vida Secreta dos Blogs em qualquer agregador de podcasts, seja do Android ou iOS, incluindo também o Spotify, Deezer e até no YouTube. Aí você pode se inscrever para ter acesso a todos os nossos episódios, onde já discutimos sobre Media Kit, SEO, Pinterest, YouTube, ferramentas Google, velocidade de sites, mundo mobile e muito mais. Inscreva-se para não perder nada e nos ajude a manter o podcast indicando para os seus amigos. E por falar em assuntos de episódios passados, está na hora de agradecer a galera que mandou mensagens pra gente, nas últimas semanas. Primeiro eu vou deixar um abraço pro Diogo, do blog Cumbicão, que tá sempre nos acompanhando e mandou uma mensagem muito bacana pra gente lá no Instagram, com elogio e sugestão de tema. Obrigado, viu, Diogo? Eu quero agradecer também o pessoal que posta nos stories ou manda pra gente imagens de quando estão ouvindo o podcast. Eles são muito fofos. Então, um beijo pra Tarsila, do Mapeando o Mundo, pra Mariane, do blog Despachadas, e pro Rodrigo Monteiro, que é produtor de conteúdo e nos acompanha lá no Twitter e no Insta. E essa semana ganhamos mais um review lá no Apple Podcasts. Foi a Suzana, do blog That Good Trip, que escreveu o seguinte: o conteúdo é excelente, contado com bom humor e bem explicado. Costumo ouvir em casa e percebo que posso melhorar meu blog em vários aspectos, o que me estimula a ir para frente do computador imediatamente. A dupla de blogueiros, Edson e Lívia, é ótima e consegue transformar assuntos complicados em coisas possíveis de serem aplicadas à realidade dos nossos blogs. Recomendo. Muito obrigado, Suzana. Por um instante eu achei que a gente tinha recebido uma avaliação do Alvin, e alguns outros esquilos aí, mas vai ver, a Suzana tá gripada, né, gente? E nós também recebemos ótimos feedbacks sobre o último episódio. Não dá pra gente ler cada mensagem aqui, mas podemos agradecer todo mundo que vem acompanhando e aproveitar também para deixar a dica para quem não ouviu ainda. Nós recebemos muitas mensagens de blogueiros que estão aplicando o que passamos no episódio 11 sobre as ferramentas Google e também no episódio de número 9, onde falamos sobre o mundo mobile. Quem não ouviu ainda, vale conferir, tem muita dica boa. Isso mesmo. Agora é hora de voltar para o nosso tema do episódio de hoje, o conteúdo sazonal. Será que vale a pena a gente conceituar o que é isso? O que é esse termo, Lívia, sazonal? Ué, tem cara de dicionário? Não responde. Brincadeira, né? Posso dar o conceito, sim, porque tá aqui escrito no nosso roteiro. Então, sazonal, originalmente, é algo que tem a duração de uma estação ou de um período limitado durante o ano. No mundo dos blogs, a gente convencionou chamar de sazonal o conteúdo que trata mais especificamente de certas datas comemorativas, ou que, por um motivo ou outro, não tem uma vida útil muito longa. Eu acho que essa convenção não é extremamente precisa, assim, porque se a gente pensar bem, todo conteúdo tem um potencial de sazonalidade, Afinal, mesmo que você tenha textos que possam ser lidos a qualquer momento, ou não estejam ligados a uma data comemorativa exatamente, é bem provável que existam períodos do ano em que eles são mais buscados. Então, um post sobre tipos de protetor solar, por exemplo, certamente vai ter mais acessos durante o verão. Assim como um texto sobre viagens com crianças será mais buscado às vésperas das férias de julho.
Mas para fins de entendimento aqui do nosso tema de hoje, né, vamos chamar de sazonal aquele conteúdo que é feito com temática específica de datas comemorativas ou eventos, sejam eles recorrentes ou não. Esse conceito se opõe ao que a gente chama de conteúdo perene, ou para quem já ouviu a expressão em inglês, o evergreen content. E então, agora a gente pode entrar na pergunta que eu imagino que seja a dúvida de 99% dos blogueiros. Vale a pena postar em conteúdo sazonal? Não seria melhor a gente gastar o nosso tempo com conteúdo que não tem data de validade, que vai gerar cliques por mais tempo em outros momentos? Sim, eu acho que essa é a preocupação ou confusão, né, bem comum mesmo entre os blogueiros. Então, digamos que apostar no conteúdo sazonal é mesmo inicialmente contraintuitivo, né? A nossa percepção mais superficial, assim, de prós e contras, sem uma avaliação mais profunda do cenário mesmo, ela costuma fazer esse conteúdo sazonal parecer menos vantajoso que o conteúdo perene. E isso acontece porque nosso cérebro, né, faz uma comparação muito simples, é superficial mesmo, como eu disse, né? A gente acaba pensando, se eu posso gastar meu tempo produzindo um texto único, né, faz mais sentido optar por aquele que vai durar para sempre, não um que tem data de validade, né? Mas é aí que mora o perigo, sabe? A análise não pode ser tão simplista assim. Porque pensando assim, a gente tem a falsa impressão que está comparando dois assuntos de igual peso, de mesmo potencial de ranqueamento no Google, de volume de pesquisa parecido, e isso raramente é verdade. Então, como nós já falamos lá no nosso episódio número 3 sobre SEO, uma palavra-chave ou assunto só pode ser considerado uma boa aposta após analisados o volume de pessoas que procuram por ele e a concorrência, ou seja, a nossa chance de ranquear entre as primeiras posições do Google. Quer dizer que, mesmo trabalhando com conteúdo sazonal, a gente tem que se preocupar bastante com a análise e também com o potencial do SEO? Sim, sempre que possível, né? E aí sim a gente vai ter uma análise mais realista. Ou seja, o conteúdo perene só vai ser a melhor opção que o conteúdo sazonal, né? Quando se tratar de um assunto que tem um bom volume de busca e em que você tem chance de estar nas primeiras posições da SERP do Google. A parte do volume é fácil de entender, né? Vale mais um conteúdo sazonal que esteja sendo buscado por 20 mil pessoas esse mês do que, por exemplo, um conteúdo perene que tem em média 100 buscas ao mês, né? Quantos anos, né, você precisaria esperar para que esse artigo de assunto evergreen aí chegue às 20 mil buscas que o conteúdo sazonal estava te oferecendo? Então essa primeira aí é uma conta fácil, mas que no geral não é contemplada naquele raciocínio mais superficial que a gente falou agora há pouco. Eu percebo que as pessoas que não usam com frequência as ferramentas de palavra-chave, né, de pesquisa de palavra-chave, têm uma percepção um pouco descolada da realidade do potencial verdadeiro de certos temas. E daí muita gente acaba se surpreendendo quando a gente conta que alguns eventos, né, alguns conteúdos sazonais, eles chegam a ter, sei lá, 40, 60, 100 mil pesquisas num único mês. Enquanto alguns posts perenes, em que o blogueiro está postando, né, pode ser uma grande decepção nesse sentido. Mas aí, porém, quando a gente fala de concorrência, é que a gente chega no ponto ainda mais crítico em termos de SEO. E onde também se pode levar mais vantagem usando conteúdo sazonal. A gente sabe muito bem que a possibilidade de ranquear bem em palavras-chave de alto volume de busca não é uma realidade para vários blogs, pois a boa notícia aí é que o conteúdo sazonal costuma ter menos concorrência que os demais. E eu digo mais, a SERP, né, ou seja, a página de resultados Google para os conteúdos perenes, tem uma concorrência cuja tendência é só aumentar. Então, para explicar melhor isso, eu costumo dar um exemplo que é o seguinte. Vamos considerar palavras-chave como receita de lasanha ou roteiro em Paris, que são bem abrangentes e muito usadas, né? Se você fizer essas pesquisas no Google agora, você vai perceber que muitos sites e blogs já falaram disso, incluindo até portais de notícias e sites grandes. E se a gente pensar no algoritmo como ele é hoje, essa página de resultados, ela nunca vai ser refeita, ela não vai passar por uma faxina ou algo assim, né? Então, ela é e continuará sendo um depósito de novos textos do mesmo assunto que terão obrigatoriamente que concorrer com sites grandes e tudo mais. Ou seja, essas SERPs, que dei de exemplo agora há pouco, elas são super concorridas e a tendência é só piorar. Quando a gente fala, né, por outro lado, de conteúdos sazonais, a gente está falando de posts datados. E isso, o que significa, né? A SERP sobre Halloween 2020 praticamente só vai começar a existir após o Halloween 2019 acabar, né? Passar.
É claro que o Google vai exibir conteúdos relacionados quando você fizer essa pesquisa, mas antes de novembro de 2019, você dificilmente vai encontrar posts específicos sobre o evento de 2020. Ou seja, a concorrência para quem quiser usar especificamente essa palavra-chave, ela é pequena, ou nenhuma, né? É claro que com a aproximação do evento, a tendência da concorrência ela é aumentar, né? Mas dificilmente ela vai atingir níveis como das palavras-chave que citei como exemplo, né, agora há pouco. Quando você cita concorrência, você está falando muito mais do número de concorrentes, né? De número de sites e blogs que vão fazer publicações desse tema sazonal. Mas e em relação à qualidade desses concorrentes? Você acha que são concorrentes maiores ou menores, assim, mais fáceis de competir ou mais difíceis? Então, quando a gente fala concorrência, e é verdade que eu dei uma simplificada, né? A gente já falou um pouco disso lá no nosso episódio de SEO, no número 3, eu acho, né? A concorrência, a gente está sempre considerando também a qualidade, vamos pensar assim, no sentido de que a gente está falando só daqueles que têm chance de concorrer conosco. Então, a concorrência para o meu blog deve ser diferente da concorrência para o seu blog, mesmo que eu pense a mesma palavra-chave. Porque para o seu blog vão concorrer certos tipos de site, depende do seu tamanho, do DA que a gente olha lá, né? E da especificidade também do seu nicho, vamos dizer assim. E para mim, eu posso concorrer de maneira diferente na mesma palavra-chave que você. Então, a concorrência, quando a gente fala assim de maneira, parece genérica, mas está dizendo assim, é o número de blogs e sites postando, mas eu só estou considerando aqueles que realmente oferecem algum risco, alguma concorrência direta comigo, que a gente analisa com mais calma, mais detalhe, né? Quando a gente olha o SEO de fato, na SERP, na página, como a gente já comentou, introduziu no nosso episódio de SEO. Então, entendido essa questão de concorrência, né? Além dessa vantagem, quais outras vantagens que podemos citar do conteúdo sazonal? Olha, uma coisa bem interessante e que sabidamente, né, a gente já tem dos conteúdos sazonais é que eles convertem bastante, o que é uma ótima notícia para quem vende produtos ou trabalha com afiliados no blog, né? E esse conteúdo costuma converter bem por ele ter uma data de validade, né, vamos dizer assim. E isso acaba fazendo a intenção de busca do usuário muitas vezes ser mais direcionada. Então, exemplificando melhor aí, quem chega no seu blog, né, procurando por um evento que acontece dentro de algumas semanas, tem grande potencial de estar interessado em ingressos ou em hospedagem, né, mais de imediato. Outra vantagem do conteúdo sazonal é a chance de ganhar compartilhamentos e links para o seu blog. Então, os posts de eventos, eles costumam ser bem compartilhados pelos usuários que querem convidar, né, os amigos ou dizer que vão a algum lugar, a algum evento, ou divulgar mesmo uma festa que acontece na sua cidade, por exemplo. E como a gente já citou a baixa concorrência, né, isso é mais uma chance do seu post ser o escolhido para ser compartilhado, já que tem menos posts falando daquele assunto, né? Outra vantagem que também está ligeiramente ligada à baixa concorrência é a possibilidade de fazer textos mais curtos. Os textos sazonais ou de eventos, eles tratam normalmente de um assunto muito específico e não demandam páginas e páginas de explicação, né? Como a concorrência nessas palavras-chave ela costuma ser menor, isso também freia aquele desespero que a gente vê em certos blogueiros aí, né, para fazer posts cada vez maiores, né? Ou seja, lembra que no início a gente falou que os blogueiros fazem comparações simplistas? Então, não é justo comparar o conteúdo sazonal e o perene como se eles fossem consumir igualmente o seu tempo. É possível, normalmente, produzir 3 ou 4 textos de conteúdo sazonal no mesmo período ali de tempo, de prazo, que você levaria para criar apenas um texto aí dito normal, né? Um ponto que vale a pena a gente discutir agora é se a criação, né, o investimento, o esforço na criação de conteúdo sazonal é válido para todo tipo de blog, para todo nicho de blog. O que você acha, Lívia? Então, essa pergunta, assim, eu vou responder com a minha experiência, minha opinião, mas acho que no final também ia deixar um pouquinho aberto, né? A princípio, minha resposta é sim. Eu nunca me deparei com um blog em que não coubessem, né, os assuntos sazonais. Então, os blogs de beleza e saúde, eles têm a possibilidade de falar dos lançamentos de produtos, por exemplo, né? Os sites de moda, eles falam das coleções a cada ano. O nicho de viagem sempre deve aproveitar os eventos nacionais e internacionais. Os blogs de culinária, eles podem fazer a festa, literalmente aí, né, com as datas comemorativas. Os sites de tecnologia sempre têm assunto novo e deveriam atualizar seus manuais a cada ano que entra, né? Então, enfim, eu citei só alguns exemplos para dar esse panorama do que a gente está falando. O
O que eu vou deixar em aberto, o que eu pensei em deixar aberto, é para caso algum ouvinte esteja tendo dificuldade, né, de achar assuntos sazonais ou discorde de que seu nicho tem essa possibilidade, manda mensagem pra gente, né, pra gente entender melhor o caso. Não dá pra gente generalizar, eu acho, né, e afirmar tudo por todo mundo, né? Mas eu acho que o nosso recado mais importante aqui é para quem nunca pensou, né, nem pensou nisso, ou não havia ainda analisado esse viés, né, do potencial, como a gente falou. E independente do nicho do blog, qual que é a melhor maneira de descobrir sobre o que escrever? Então, é claro que vale usar inicialmente uma ferramenta normal de pesquisa de palavra-chave, como as que a gente elencou lá no nosso episódio 3 sobre SEO, né? Mas muitas das palavras-chave sazonais, elas acabam sendo mal representadas nesses resultados. Afinal, não existe uma média mensal de buscas muito uniforme para esse tipo de palavra, né? E aí que entram duas coisas importantes. A primeira é o conhecimento do negócio. O blogueiro tem que estar atento ali ao que rola de sazonal na sua área e também ao que o público-alvo tem interesse, né? A segunda é uma dica que nós já adiantamos no episódio passado. O nosso amado Google Trends, né? Para quem não ouviu ainda esse episódio, ai, 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 hein? Menino mal, tem que ouvir. Mas, resumidamente, vamos relembrar, né, que o Google Trends é uma ferramenta de pesquisa de palavras-chave cujos resultados são tendências, ou seja, ele mostra o quanto cada termo ou assunto vem sendo mais procurado em relação à média histórica. Então, assim, a gente consegue ver o movimento de ascensão, né, ou de queda dos assuntos para decidir o melhor momento para postar sobre certo tipo de conteúdo. O Trends pode também ajudar com ideias, né, já que na página principal ali ele exibe os termos com maior ascensão naquele período. E ele é também nossa fonte de palavras-chave relacionadas a acontecimentos não recorrentes. É ali que você descobre se um determinado evento, show ou festival que vai acontecer no futuro, né, se ele está tendo grande procura ou não. E aí vale deixar um resumo também das nossas dicas de como usar essa ferramenta. Primeiramente, não se esquecer de usar a versão específica da região onde está o seu público, né? Então, nos links do episódio de hoje, a gente vai deixar de novo o link específico da Visão Brasil. Em segundo lugar, lembrar que os resultados ali apresentados não são números absolutos de busca, ou seja, nem sempre um aumento de 90% nas buscas significa um bom volume de tráfego. Por isso é que a gente sugere que o Trends seja utilizado em complemento ao Search Console e a ferramenta de busca de palavra-chave de sua preferência. Aliás, é bom a gente não esquecer de frisar isso, né? O Trends, ele é uma ótima ferramenta para você começar a pensar conteúdos sazonais e também para saber se vale apostar em algo novo e não recorrente. Mas se você já trabalha com conteúdos sazonais no seu blog, o Search Console é uma ótima fonte de consulta, né? Confira no menu lá do Search Console, o menu Performance, os posts que você já fez, né, no passado sobre o assunto. Os gráficos, eles vão te mostrar com mais clareza os conteúdos que deram certo, o melhor timing de postagem e até mesmo ideias de como usar melhor a palavra-chave. Existe algum concorrente ao Google Trends que vale a pena pesquisar ou não? Gratuito não. Gratuito não. Não, aí tem as ferramentas de palavra-chave pagas, algumas elas tipo pegam a informação do Trends e põem de uma maneira mais amigável. Só faz um formato de relatório diferente, talvez mais amigável, alguma coisa assim. É um relatório melhor e de fato nisso o Google vira e mexe peca. Mas, enfim, como o Trends ele também é grátis, né? É o que vale mais a pena, né? Tá, legal. Então, eu fui lá, pesquisei, decidi que vou realmente trabalhar com um conteúdo sazonal, vou produzir um post que trata de um tema sazonal. Como que eu escolho a palavra-chave? Como que eu escolho o evento? O que eu devo prestar atenção? Qual que é a melhor maneira de tomar realmente essa decisão e o que executar? Bom, nem toda palavra-chave, claro, né, ou todo evento vale para qualquer blog. E eu acho que, assim, seguindo as dicas que a gente passou até aqui, de quais ferramentas utilizar para análise desses assuntos, os blogueiros e blogueiras ouvintes aí vão conseguir chegar nessas conclusões, né? Por exemplo, uma palavra-chave que tem baixo volume de busca e não aponta nenhum crescimento na curva do Trends, ela não deveria estar no seu leque, no seu panorama, né? Ou um assunto sobre o qual você já publicou em anos anteriores e ao verificar no Search Console você vê que o resultado foi ruim. Também não faz muito sentido apostar, né? Porque no Search Console você consegue ver a posição que o post aparecia em média. Se ele estava numa boa posição no Google, mas ainda assim não teve muitas impressões, é sinal de que não vale apostar naquela palavra-chave ou assunto, né?
Lembrando que são coisas diferentes. Todo assunto ou evento tem palavras-chave boas e ruins. Então tem pesquisar e pesquisar e pesquisar, né, gente? Olhar dentro de cada assunto mais de uma palavra-chave e aí sim você tomar a decisão final. Então vou falar uma frase clichê agora, tá? Ninguém disse que seria fácil, né? Como se algum blogueiro precisasse ouvir isso para saber, né? Além disso, eu acho que vale a pena também você pensar qual que é o seu objetivo. Se o que você busca é conversão de venda de afiliados, é mais views, é links, é mais compartilhamento, esse é um outro bom ponto a ser discutido, né? Não, com certeza. Acho que para tudo, né? Para tudo que você coloca no blog é muito importante você estar focado no que de fato é seu objetivo. E aí, como a gente está aqui alertando das coisas que são interessantes, você tem só que te fazer esse checklist. Se nada do que a gente falou te apetece, te for interessante, também é um caso que você não deveria postar, né? Uma questão que você até citou lá no começo, que é o fato de que um conteúdo sazonal, ele é bastante compartilhado por seus fãs ou pessoas que querem participar daquele evento ou busca aquele determinado tema, né? E como que a gente pode investir mais nessa questão de compartilhamento, de divulgação? Como que o blogueiro pode divulgar melhor esse conteúdo? Pois é, a gente acabou falando do interesse, né, que esse tipo de conteúdo ele pode gerar. E eu acho que dá para garantir isso seguindo algumas dicas, sim, né? Garantir isso de maneira mais garantida, vamos dizer assim. Então, sendo que algumas dessas dicas, né, vão ser mais fáceis para certos nichos, mas vale estar atento a todas aí. A primeira dica é apostar na atratividade do conteúdo. Então, o conteúdo sazonal ele tem essa vantagem de ser algo que está para acontecer. E isso por si só já chama mais atenção que os conteúdos perenes, né? Então, sempre vale destacar a data do evento ou acontecimento. E ainda dentro dessa questão de appeal, né, de chamar a atenção, lembre de escolher a foto mais atrativa para a sua capa e para o topo do post, né? As datas comemorativas normalmente oferecem imagens com grande potencial de atração, então não deixe de usá-las, né? E se estamos falando assim de um evento, por que não destacar a atração mais famosa ou interessante no título e na foto, né? Então fica a dica aí. Outra dica que era para ser implícita, mas acho que vale a gente explicitar aqui, é compartilhar muito esse conteúdo nas mídias sociais. Todas as questões que eu citei agora há pouco sobre atratividade, né, elas funcionam ainda mais nas redes. Tem mais uma dica simples também, mas que pouca gente usa. Se você está falando de um evento ou acontecimento, lembre-se de enviar o seu texto para a produção ou assessoria do evento ou da marca, né? Para o órgão de turismo da cidade, talvez, para as fanpages no Facebook que tratam daquela cidade, e entre outros, né? Estes foram só alguns exemplos que eu lembrei, mas vale você pensar em todos os envolvidos e interessados, né? Na minha experiência, isso sempre gera compartilhamento e links para você. Deixa só eu fazer um complemento à sua dica de compartilhar nas redes sociais, que é uma coisa que pouca gente acaba fazendo, que é testar o compartilhamento, que é fazer a criação do tweet ou a criação do post no Facebook automaticamente, usando os botões de plugins de compartilhamento do seu blog, e ir lá no Twitter, ir lá no Facebook e ver como ficou. Como que está o título, como está a descrição, o link e a imagem. Porque muitas vezes você acha que está de alguma determinada maneira, mas pode estar de outra, com algum erro ou alguma coisa assim. E além dessa conferência manual, existem algumas ferramentas disponíveis. O próprio Yoast. Por exemplo, o plugin de SEO Yoast, bem conhecido e bastante usado pelos blogueiros, permite que você edite o que você quer compartilhar para cada rede social. Você pode ter títulos, descrições e fotos diferentes no blog, no Google, no Twitter e no Facebook. Além disso, as próprias redes sociais têm ferramentas de testes que permitem correções e alterações de seus compartilhamentos. É só procurar por depurador de compartilhamento no Facebook para desenvolvedores ou por Card Validator no Twitter. É bem importante que a gente fique bem atento a como que o nosso conteúdo chega em potenciais leitores, né?
Exatamente, então é bom dar uma conferida e porque as ferramentas que automatizam, infelizmente, elas não têm a melhor discernimento que o dono do post teria ou que um ser humano teria para ver se aquilo está atrativo ou não. Às vezes vai só um link, não vai com a imagem que você achou que ia. Então, realmente ficar atento às redes, elas são um bom aliado nesse caso. Tá, legal. Aí eu fui lá, você me vendeu a ideia, eu comprei, eu fiz minha publicação sazonal, atingiu meus objetivos, seja de views ou de conversão, e acabou o evento, passou o evento. Esse é um post morto? Ou vale a pena eu revisar esse post ou usar esse conteúdo em outra situação? Então, existem aí dois casos, né? Os assuntos recorrentes e os não recorrentes. Para o segundo caso, eu acho que não tem nem discussão. Se você divulga um show ou um lançamento de produto, por exemplo, que nunca mais vai se repetir, a vida útil do post acaba ali mesmo, não há muito o que se fazer, né? Já no caso de eventos recorrentes, como Natal, Halloween, Carnaval, festivais anuais e tudo mais, vale um esforço de atualização do post, sim, que pode acontecer também de duas maneiras, né? Em caso de posts cujo conteúdo não precisa mudar muito de um ano para o outro, vale apenas atualizar um pouco o texto ali e capitalizar em cima dele todo ano. Exemplos de posts desse tipo seriam decoração de Natal, como chegar no festival anual X, ou fantasias de Halloween, né? Coisas que no final não morrem, só que só são pesquisadas em certas épocas do ano. Já aqueles posts que são muito específicos do ano abordado, né, como os que trazem programações de evento, ou aqueles em que apostamos na palavra-chave que inclui o ano, né, como 2019, 2020, etc., eu normalmente aconselho que seja criado um novo post a cada ano. E uma dica bem importante é lembrar de deixar nos posts antigos, né, dos anos anteriores, um link bem destacado, pode ser até um botão mesmo, né, no topo do post, avisando que existe um post mais atualizado do ano corrente. Dessa forma, você aproveita o bom ranqueamento desses posts antigos para atrair fluxo para o seu texto recém-publicado. Eu acho que a gente abordou bastante, né, todos os tópicos relacionados a esse tema de post sazonal, mas agora que a gente está se aproximando do final do episódio, Lívia, você tem algum recado final, algum ponto que vale a pena ou reforçar ou dar uma última dica para os nossos ouvintes? Eu acho que vale sim a gente reforçar que muito do que a gente passa aqui no podcast são dicas que precisam ser avaliadas e adaptadas ao caso de cada blog ou produto, né? No caso do conteúdo sazonal, isso é ainda mais forte. É uma decisão que depende da intuição, do conhecimento do nicho, de análise de ferramentas, concorrência, resultados anteriores e muito mais. Então eu digo isso tudo para que os ouvintes lembrem que nada que a gente falou hoje é obrigatório. São ideias que precisam passar pelo seu crivo como dono ou dona do blog. Mas como a gente se depara com muita gente que tem o tal preconceito, né, com o conteúdo sazonal, sem ter feito uma análise mais precisa, a gente focou nesse episódio em trazer as questões mais importantes para que ninguém esteja no escuro na hora de decidir. Nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Nós vamos novamente deixar na página desse episódio, no nosso site, né, alguns links úteis que foram citados ou podem te ajudar a aplicar algumas das dicas que demos nessa conversa de hoje. E para você participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar uma mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou nosso e-mail pergunte@vidasecretasdosblogs.com.br. E compartilhe esse episódio com outras pessoas que você sabe que podem se interessar. Nós voltamos em 15 dias. Com o nosso programa especial sobre carnaval. Brincadeira, mentira! Um abraço e até a próxima. Beijo, pessoal! Free your mind.